Graça e paz a todos, que a paz de Deus esteja na tua casa, esteja na tua família, esteja no teu lar, esteja onde você estiver. Eu gostaria de compartilhar algo que Deus colocou em meu coração para você refletir, para você pensar, para você se colocar no lugar das pessoas que aqui vamos mencionar. Amém? Abra sua Bíblia, você que tem Bíblia no seu celular, você que tem a Bíblia em folhas de papéis, você que tem a Bíblia em qualquer lugar. Abra sua Bíblia. Abra comigo lá em São Mateus, capítulo 14, do 22 a seguir. Ali a Bíblia nos menciona uma história que aconteceu alguns anos atrás, ou melhor, há mais de 2000 anos atrás. Jesus ele decide sair de perto dos discípulos para fazer oração, como era de costume dele, e Jesus ele se distancia um pouco de perto dos discípulos, e os discípulos descem e vão pescar. Os discípulos entram em um barco, mas a Bíblia nos ensina muito nesses textos. Jesus está orando e os discípulos estão distraídos porque estão pescando. Talvez eles tinham despercebido, talvez eles tinham tirado a mente e o foco de Cristo, eu não sei. Mas a Bíblia diz que o vento ele começou a soprar muito forte, que o vento ele começou a chacoalhar o barco, que o vento ele estava ao contrário. E ali os discípulos, eles se apavoraram, ficaram angustiados, já não sabiam o que fazer. Mas a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, antes um pouco do sol nascer, Jesus ele desce da onde ele estava e ele vem andando sobre o mar. Jesus ele vem andando sobre as águas como algo que nenhum homem tinha visto antes, e Jesus ele vem andando. Mas aos discípulos, ao verem aquela cena, ao verem Jesus se aproximando, eles acharam que era um fantasma. Eles não reconheceram o Messias. Mas um deles, que estava no barco, ao ouvir a voz de Jesus, ele reconheceu quem era aquele homem. E quando Pedro reconhece que Jesus estava vindo a favor deles, ele faz um pedido a Jesus: se és tu, me deixe ir com o Senhor. E imediatamente Jesus convida ele para sair do barco. E Pedro, sabemos da história, ele sai daquele barco todo tremendo, acredito que eu, todo chacoalhando, acredito eu, todo apavorado, acredito eu. Aquele vento que estava forte já não soprava mais forte em Pedro, porque ele estava fixo em Jesus. Os olhos dele estavam somente em Cristo Jesus. E Pedro sai andando sobre as águas. Um homem que era pecador, um homem que era pescador, um homem que não tinha uma cultura forte, não tinha inteligência o suficiente, era um homem humilde. Ele sai andando sobre as águas. Acredito eu que os discípulos, ao verem essa cena, se admiravam. Mas o engraçado é que os outros discípulos não tiveram coragem de sair do barco. Mas Pedro, ele sai do barco e começa a andar sobre as águas e vai de encontro a Jesus Cristo. Mas no meio da caminhada, a Bíblia diz que Pedro ele começa a se afundar. E quando Pedro começa a se afundar, ele se apavora, ele já não sabe mais o que fazer. Mas Jesus, aquele que morreu na cruz, aquele que salvou a cada um de nós, aquele que nos deu a oportunidade hoje de estarmos vivos, ele estende a mão para Pedro e imediatamente Pedro é salvo. Jesus ele abraça aquele homem e volta para o barco com este pensamento que você possa lembrar de Jesus,
porque Jesus ele pode fazer todas as coisas na sua vida, na sua casa, na sua família. Não importa as dificuldades que você tem no seu trabalho, as dificuldades que você tem financeiramente, as dificuldades que você tem passado no seu casamento, os ventos da vida. Jesus ele pode acalmar um vento. Jesus ele pode estender a mão para você. Não importa o buraco que você está hoje. O importante é você esticar a mão para aquele que pode te salvar. Jesus ele quer te salvar hoje, não amanhã. Aceite o perdão de Cristo, independente do que você fez, independente do que você pensou, independente da profundeza do mar que você está neste momento. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, porque o mais ele fará por você. Compartilha nosso vídeo para que o nosso trabalho chegue do outro lado do mundo. Que Deus possa te abençoar grandemente. Dá um like aí no nosso vídeo e que Deus te abençoe. Graça e paz.